Olá pessoal, estamos juntos aqui mais uma vez para esse fantástico programa transmitido aqui pela Metrópole FM 101.3, pelo nosso YouTube, metro1.com.br, e também pelo canal Bob Fernandes. Hoje temos muitos assuntos, vários. Vamos começar. Jânio de Freitas, amigo querido, Sérgio Augusto e Bob, sejam bem-vindos. E, como sempre, a palavra inicial ao nosso queridíssimo Jânio. E aí, Jânio? Bom dia, não, já boa tarde, e tudo bem por aqui. E o Rio caminhando para ser uma cidade importante nesse país, que em breves anos será uma espécie de cassino mundial, uma jogatina de princípio ao fim, e com o Rio de Janeiro muito bem representado nesse cassino, graças a uma providência adotada aí pelo governador, não sei das quantas Castro, para liberar a instalação de máquinas de jogo pelo Rio de Janeiro, pelo estado do Rio de Janeiro afora, por exemplo, nos bares. Não são aquelas máquinas chamadas caça-níqueis, são máquinas de operação como um computador de jogos a dinheiro, apostas. E cada lugar desse se constituirá num pequeno cassino. E o que cabe perguntar-se é o que levou o governador Castro a adotar isso, que já está em prática em alguns estados, entre os quais, por exemplo, aquele puro Paraná do Sérgio Moro, da Lava Jato, da anticorrupção. Foi convicção que moveu o governador Castro? É a convicção que tem movido os governadores que estão abrindo seus estados à exploração de jogo, pelo jogo, para o jogo? É convicção ou é alguma coisa que os entusiasmam mais? Jogo a dinheiro, e por falar em dinheiro, falemos desses governadores, falemos dessa abertura, dessa entrega da sociedade brasileira, do povo brasileiro, do país, aos exploradores de jogo. Pois é, eu acho que é um tema bom mesmo. Eu vi isso, esse governador do Rio de Janeiro também, eu vou te contar, viu? Sérgio Augusto, você botaria no campo aqui seu Botafogo? Brincadeira. Não, não, não. O máximo que eu chego é ter sentido saudade por exemplo, Paris dos anos 60 tinha aquelas máquinas pinball, que você botava não sei quantos centímetros ali e ficava a noite inteira jogando, brincando com os amigos. Aquilo era muito divertido. Mas não era jogos Mas não era dinheiro. Não Aquilo era não era. dinheiro, você comprava fichinha, né? É Aí isso aquilo mesmo. brincava horas ali, era uma delícia. E Bob Fernandes. Rapaz, Fantástico. Bob, o que temos aqui já de áudios, que coisa mais linda, como, rapaz, eu me orgulho deste país. Mas diga, Bob.
Não, eu acho que diante de tudo que a gente ouviu e está ouvindo desde ontem, tem uma manchete muito boa que está com o Danilo aí, que é uma manchete que a Folha deu ontem. Não sei se ele está aí, é uma frasezinha curta. É, Aí, ó. Como é que tá escrito aí? Eduardo xinga o pai, Malafaia xinga Eduardo, e Eduardo xinga Tarcísio. O Eduardo mandou o pai tomar, né? É isso. Mas olha, Mário, tem uma expressão usada na Bahia que não tem o mesmo sentido fora, que define a linguagem desse pastor e deles todos. Na Bahia, brega tem um significado diferente do que tem no resto do país. Brega é, digamos, aquela casinha com a luz vermelha na porta, né? É, o Essa antigo lupanar, puteiro, se você lupanar quiser. o diálogo daquele pastor com o Bolsonaro e dos outros, do filho com o pai, é uma coisa no lupanar nos momentos mais quentes, digamos assim, na madrugada, né? E Eu revela, queria, Agora, ô Bob, né? eu queria colocar aqui um desses áudios aí. Bota aí que é bom. Pô, Malafaia, você tá meio empenhado pelos ouvidos. Eu tô achando que eu mandei alguém negociar com encarregado de negócio. Eu tenho contato direto, pô. E sei que o cara não cede, não adianta, tá certo? Perdeu, quem foi negociar perdeu tempo, ok? Não tenho discussão violenta com filho nenhum meu. Então, essa fofoca, quer dividir o tempo todo. Puta que eu pariu, é foda, porra. Agora, agora, presidente, a boa. Dá parabéns ao Flávio, pô! Falou certo, cacete! Na CNN, na Globo News, eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é para você. Toda arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, cacete! E nós não podemos perder isso, pô! E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dei-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Mas dá parabéns ao Flávio, tá? Foi certinho, é isso aí. Vou dar parabéns a ele também. Vambora! A faca e o queijo está contigo. Deus está contigo, compadre. Eles estão ferrado. Vão ter que sentar no colinho, tá? Essa que é a verdade. Um abraço. Malafaia, o que eu mais tenho feito, Marta, é conversar com pessoas mais acertadas, vamos assim dizer, no tocante que se não começar votando a anistia, não tem negociação sobre tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir para a embaixada, para não ser onde quer que ele vá, tentar sensibilizar, não vai conseguir, da minha parte. É por aí, pô. Agora, eu não posso também expor, como você quer que eu me exponha, que daí não resolve nada. Se eu der uma de machão agora, atenção, só se for assim, só se for assado, não resolve nada. Eu tenho meus contatos, não falo com ninguém. E estou fazendo aquilo que eu entendo, você também tem razão, é a anistia. Resolveu a anistia, resolveu tudo. Não resolveu, já era. Ele não perde nenhuma, tenha certeza disso. Pois é, esse foi o primeiro áudio de vários. E aí agora com vocês. Fala, Tá Jane. claro, né? Tá claro, a anistia, na verdade, é anistia para o pai. No outro áudio, o Eduardo fala assim: não, não, essa anistia aí, se fizer isso aqui agora, não vai adiantar nada. Tá? Ele não tá nem aí se os caras vão ficar presos lá, a mulher do batom, tá, tá, tá. Aquilo é para salvar o pai, pronto, acabou. É uma conversa inacreditável. E agora, incrível é que os governadores, Rato Júnior, Tarcísio, Caiado, Zema, eles estão nessa barca aí, com esses caras aí. Isso é que tem que ser dito. Fica fazendo de conta que não, porque é economia, não está negociando, não está falando com o Trump. Não está falando com o Trump, não, cara. O que está acontecendo é isso aí. É o Eduardo, o seu Eduardo e o Paulo Figueiredo, que é o picareta, dois picaretas, trabalhando contra o Brasil e continuam. E pior, o Eduardo, o Nick Cleveland apurou anteontem no Departamento de Estado
continua atuando ilegalmente nos Estados Unidos, segundo a FARA, que é a lei de lobby legal lá, continua atuando ilegalmente, por isso pode ser processado no futuro qualquer, em 5 anos. Jogo de bando, cara, jogo de bandido. E o Congresso um pedaço do Congresso está nisso aí igualzinho. Isso tem que ser dito com todas as letras. Estão atacando o país para poder salvar o cara. É isso. Jânio, E a mídia protegendo, né? Total. Vale a pena ressaltar que o discursante aí mais exaltado e do vocabulário mais ao estilo sarjeta é pastor, pastor evangélico Oh, meu Deus. e líder de uma igreja, ou do que ele chama de uma igreja, com grande sucesso, grande poder eleitoral, por exemplo. E a isso estivemos entregues durante 4 anos, dos quais não ficou para o povo, para o país, nem um só exemplo de coisa bem feita, de coisa destinada a melhorias sociais, políticas, econômicas. Zero. E esse Malafaia é uma espécie de orientador de milhões de pessoas aí, evangélicas. Ele é importante no movimento, nesse movimento que conspurca o sentimento religioso, da autenticidade religiosa. Mas é o que temos. Ele é um gangster pastor, né, gente? Hã? Gangster pastor. Ele se comporta como um gangster, né? E para a gente ver como isso está tudo imbricado e como, na verdade, as coisas acontecem e a gente não percebe. O Danilo tem uma foto aí do pastor Malafaia sendo agraciado, ele e a Damares. Ó, agraciados no Superior Tribunal Militar com a medalha dada pelo general Lourival Carvalho, que já foi do alto comando de 2018 a 2022, salário de R$ 83 mil, que além de outorgar por atributos morais e éticos, a comenda é por atributos morais e éticos, o Malafaia e a Damares também condecorou a Bia Kicis. Isso já agora no passado, então já no atual gestão, no atual momento. Então, você vê que a caserna é uma coisa descolada do que é o governo, do que é o Estado. É um outro jogo que continua andando. Esse jogo continua andando. Não parou. Então você tem o Estado é uma coisa e outra coisa é o submundo andando do mesmo jeitinho, todos jogando juntos, etc, etc. Vocês viram o filme, o documentário da Petra Costa, que está no Netflix? Vi na pré-estreia. Apocalipse nos Trópicos. Você sabe que eu não vi esse filme até hoje, porque eu me recusava, me faz mal ouvir e ver a cara do Malafaia. Mas agora eu vou ver, depois do que Mas você aconteceu sabe ontem. que tem quem diga que, na verdade, o Malafaia é uma grande figura midiática, etc, etc, mas que ele, no meio evangélico, não tem esse prestígio todo, entendeu? Ele não é tão bem visto assim no meio evangélico. E aquele filme, eu acho que é um filme importantíssimo como memória, mas você chegou a ver então ele todo, né? Eu vi todo, eu já assisti É, todo. eu até perguntei, porque foi na pré-estreia, eu perguntei para a Petra que eu acho que faltaram 2 coisas ali. Uma, não se toca nas chamadas plataformas digitais. E tudo isso aconteceu via plataformas digitais. E também não se toca, apesar de aparecer ali o general
Braga Neto, não se toca no projeto militar de poder. Quer dizer, como se aquilo tivesse sido só via um discurso evangélico. Não, foi importantíssimo, mas não é só aquilo. Aí ela respondeu, com a razão dela, né, de que na verdade ela teria que fazer uma trilogia para contemplar tudo isso, né? Vamos esperar, agora vamos esperar que ela consiga fazer os próximos, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Agora, eu gostaria que a gente ouvisse aqui mais um trechinho dessa figura do Malafaia, irritado porque quando ele chegou no Rio, ele... Povo abençoado do Brasil. Aí. Mais uma prova inequívoca que Alexandre de Moraes, o ditador da toga, promove perseguição política e agora a religiosa também. Eu venho denunciando os crimes desse ditador durante esses 4 anos, mais de 50 vídeos, todas as manifestações que eu coordenei, eu venho denunciando os crimes dele. E agora a última, ao chegar hoje de Portugal, fui inaugurar a igreja, pregar em igrejas nossas lá, no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, eu fui interceptado pela Polícia Federal por ordem de Alexandre de Moraes, meu celular apreendido, cadernos meus de mensagens bíblicas. Eu sou a moda antiga, eu uso caderno. Tem vários aqui, tem um monte de caderno aqui. O que não falta aqui é caderno. Eu gosto de anotar em caderno. 3 cadernos com mensagens bíblicas e um caderno desses vídeos que eu gravo, o que eu vou falar nas manifestações, eu escrevo. O delegado aqui do Rio, que me atendeu, um cara muito gentil, ligou pro delegado lá de Brasília, o chefe da Gestapo de Alexandre de Moraes, perguntando, mandou apreender meus cadernos de mensagens bíblicas. E o pior, apreender meu passaporte, eu sou criminoso. Que país é esse, gente? Apreender o passaporte de um líder religioso. Eu sou um líder religioso reconhecido na igreja evangélica no mundo, tenho agendas internacionais e tenho meu passaporte apreendido como se eu fosse um criminoso. Tem cabimento uma coisa dessa? Eu quero perguntar, senhor Barroso, presidente do STF, o senhor tem medo dele? Gilmar Mendes, decano do STF, o senhor tem medo dele? Demais ministros, esse cara tá jogando na lata do lixo e na lama o STF. Vocês têm medo desse cara? Aonde nós vamos parar? Vejam o que esses caras fazem. A Polícia Federal, a Gestapo de Alexandre de Moraes, não é a Polícia Federal Geral, na quinta-feira, libera para a Globo News, a imprensa oficial de Alexandre de Moraes, de que eu estava sendo investigado no inquérito. Nem eu sabia, nem meus advogados. E agora, as minhas conversas com Bolsonaro são todas expostas, conversas pessoais. Só tem uma coisa boa. Mostra a minha honestidade, a minha independência, que sou amigo, não sou bajulador, não sou puxa-saco, falo o que tem que falar, critico o que tem que criticar e sou considerado. São meus amigos, Bolsonaro, Carlos, Flávio, Eduardo e Michele, me consideram pela minha lisura, pela minha sinceridade, pela minha honestidade, só essa coisa boa. Mas vejam, eu não posso falar. Se eu falar do inquérito, eu sou preso. Mas a Gestapo de Alexandre de Moraes vaza para a imprensa oficial, que é a Globo News. Ainda teve um cretino hoje, de um jornalista da Globo News, é muito pilantra e canalha para dizer, Malafaia quer se vitimizar. Me vitimizar? Uma perseguição dessa a um líder religioso? Me vitimizar? Como é o crime? Conversar com Eduardo ou com Bolsonaro? Falar das sanções? Criticar coisas que eu não concordo? Eu mandei agora meu vídeo dublado em inglês para um pastor americano influente. Entrega a Donald Trump. A carta que eu recebi dos pastores, entrega a Donald Trump, denunciando os crimes desse ditador. Que país é esse? Aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos chegar? Agora quero dizer, seu ditador desgraçado Alexandre de Moraes, tu escolheu o cara errado. Não tenho medo de você. Não vou parar e tu vai ter que me prender. Você não mexe só comigo, você mexeu com todo mundo evangélico. Somos mais de 30% da população e com todas as pessoas de bem desse país. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Ninguém é obrigado a gostar do que eu falo. Mas eu tenho um passaporte apreendido, telefone apreendido, cadernos de mensagens bíblicas apreendidos. Isso é uma vergonha! Isso é um absurdo! Imprensa brasileira! É fundamental para o Estado Democrático de Direito. Vocês não podem se calar e se omitir diante de tantas aberrações e crimes de Alexandre de Moraes.
Pronto, aí, ó. Jânio, Sérgio e Bob, vocês acabaram de ser convocados por Silas Malafaia, mídia brasileira, não se calem. Pronto, aí agora é com vocês. Presente, presente. Presente. Vou atender. Eu vou atender e A dizer Polícia isso. Federal realmente cometeu um absurdo apreendendo passaporte, anotações, cadernos, sei mais o que, do Malafaia. Não precisava apreender nada disso, tinha que prender a ele. É isso. Prender errado. Ele tem razão de estar sendo, ele devia estar em cana, devia estar engradado. É só Eu pegar. eu que retardei ver o filme da Petra Costa para não ter que olhar para a cara dele e ouvir essas gritarias dele, ele só faz isso. E acabei tendo que ouvir agora, graças ao Mário Kertz e ao Bob, que montaram essa. Ele disse que não fez Muito obrigado, nada. você só agradeço, mas eu vou ver o filme da Petra assim mesmo. Vá ver mesmo. Estou inoculado, agora eu fui inoculado. Ele disse que não fez nada. É só pegar os comícios dele atacando. Ele trabalhou pelo golpe. Ele atacou o Supremo. Ele, condecorado pelo general, chama há tempos o cara de desgraçado. Ofende. Ele trabalhou pelo golpe o tempo todo. Como é que ele não fez nada? Aliás, no filme da Petra Costa tem uma cena que é o seguinte: ele vai ditando para o Bolsonaro o que dizer no palanque quando está atacando. E ela filma ele falando e o Bolsonaro repetindo o que ele manda falar. Ah, tipo Não. conto de teatro. Tá lá. Só que ela filma os dois, ele dizendo antes e o Bolsonaro dizendo depois, um do lado do outro. Ele pregou o golpe o tempo todo, atacou um o tempo todo. Se tem um inquérito sobre ataque ao Estado, trama de golpe de Estado, etc, etc, ele já deveria estar lá há muito tempo, como bem disse agora o Jânio. E ele convocou, olha, no fim dessa mensagem aí, Bob, que eu cortei um pedacinho, porque estava demais, pensando muito aí na saúde de Sérgio, ele convoca para uma grande manifestação 7 de setembro, na Avenida Paulista, às 5 da tarde. Está lá a convocação. É isso. O que ele está fazendo é chamar para si como se ele fosse o líder de todos os evangélicos. E não é. Ele tem o povo lá dele, a igreja dele, mas não é. Tem um monte de gente que discorda dele no próprio meio. Tem quem ouvir. Estou falando aí. Juliano Spaia escreveu sobre essas coisas todas, que mostra as divisões todas. Diga, Jânio. Vocês estão falando aí no filme da Petra, que filme é esse? É um filme que está no Netflix, chamado Apocalipse nos Trópicos. Apocalipse nos Trópicos. É um filme sobre esses anos anteriores, só que ela centra muito no Malafaia e no discurso do Apocalipse, que seria o condutor dessa corrente religiosa infiltrada na política. Se entra criticamente ou apoiando? Não, no começo é uma exposição dele falando o tempo todo e conduzindo o jogo. E no final, aí é uma coisa crítica na parte final do filme. Mas o filme é uma memória do que aconteceu ouvindo Malafaia. E ele se portando como o senhor do mundo. Ele acha que ele grita e todo mundo tem que ficar com medo dele. É messiânico, totalmente messiânico. Cara, lembra dele dando um show em Londres, no meio da rua, quando teve o casamento, quando teve a morte da Rainha Elizabeth e a coroação do Príncipe Charles? Ele dando um espetáculo na rua, berrando? É isso, ele acha que ele berra e ganha porque ele berra. Tem um monte de gente. E tem nesse filme, ô Jânio, tem um pastor, um cara mais jovem, que contrapõe-se totalmente a ele e ao que ele significa e diz várias coisas. O que ele está fazendo agora, que ele, na verdade ele é um político, o que ele está chamando é para si, como se ele fosse o grande líder evangélico e todos terão que irão salvá-lo agora. Ele é um proxeneta da boa-fé religiosa dos evangélicos. É um Olha, proxeneta completo.
É que isso está num ponto que eu me lembro que quem estudou em colégio católico, você dizia que não se usa o santo nome de Deus em vão. Vivem de vender Jesus, gente. O que é isso? Esse Agora, personagem. tem uma coisa aqui que eu gostaria de ler. Uma autoridade americana deu a seguinte declaração, aspas, Alexandre de Moraes cometeu um grande erro aqui. Agora o mundo inteiro verá que Moraes é simplesmente um aspirante a ditador de terceira categoria, disposto a destruir a democracia e a prejudicar o povo brasileiro em busca de poder pessoal. Alexandre de Moraes é realmente, entre aspas, o rei louco, escreveu Miller, que publicou isso no X. Ele é um dos assessores do presidente Donald Trump, Jason Miller. Mas, Mário, o criador da lei Magnitsky, essa lei, ao E contrário, o ele tá autor também. o autor, é isso, ele está dizendo, E o os ambos coautor. estão dizendo que a lei está sendo usada de uma maneira calhorda, que não tem nada que o Alexandre de Moraes não tem nada a ver com essa lei, que isso aí não cabe nessa questão. Os criadores da lei estão dizendo o contrário desse pilantra aí. Pois é. Não, e mandaram uma carta, ele mandou uma carta, o coautor mandou uma carta para o secretário de Fazenda, né, e para secretário de Estado. Não vai dar em nada, evidentemente, mas mandou uma carta dizendo que aquela era uma aplicação totalmente equivocada da lei e que o governo, o Trump, estava fazendo uma besteirada que não é nada disso, uma coisa desonesta, inclusive. Olha, os áudios, amigo, se vocês ouviram direito, tem uma hora que o Eduardo mostra que há uma certa fragilidade, que o governo Trump irá até certo ponto em relação ao Bolsonaro, não em relação ao todo, que ele vai continuar. Ele falou, olha, a gente tem que ver que daqui a pouco já tem dizendo assim, não, já deu de Brasil, chega disso, tal, chega de Bolsonaro. Então tem ali uma preocupação deles com até Está esgotando o tempo, né? E, Tem o tempo de aliás, validade. e tem um outro vídeo importante hoje aí, Mário, a hora que você puder, sobre o que está acontecendo de fato nos Estados Unidos. Um vídeo sobre Los Angeles, que está acontecendo nesses dias lá. Eu acho que tem com gente jogando pedra na polícia, tal. Danilo, É não bom sei se- até pra gente não ficar só nisso. Tem um vídeo aí, Puridade, bota aí, Jânio, eu queria ouvir você. Vambora, cadê o vídeo? Eu Tem? acho que eu não mandei? Não, Tem- não chegou não? não Não, chegou, se não chegou. nós estamos vendo, não mandou não, aqui em forma Puridade. O que está acontecendo, a gente está vendo que o presidente Trump está intervindo em cidades, tentando aumentar em cidades governadas por prefeitos ou governadores democratas, com apoio de governadores republicanos. Jânio, saindo daqui de Silas e Bolsonaro, o que é que você está achando dessas coisas e o reflexo disso também na guerra da Rússia com a Ucrânia, a União Europeia toda lá de joelho praticamente no gabinete de Trump, o encontro dele com Putin, Gaza e tudo mais. Jânio, diga aí pra gente. Bom, Manda pra ele. ficando aí no primeiro ponto que você levantou, eu chamo a atenção para duas providências que o Trump tomou. Uma, a de mandar a Guarda Nacional, que é uma espécie de polícia militar super militarizada, é um exército interno, digamos, muito armada, muito bem treinada. Mandou a Guarda Nacional ocupar a cidade de Washington, juntamente com o FBI. A mesma coisa ele tentou na Califórnia.
Não conseguiu. O governo reagiu, ele não teve como sustentar a mentira dele, porque era excessivamente óbvio que ele estava mentindo quando atacou o Estado e o governo do Estado, responsabilizando pela insegurança, pela criminalidade, pelo excesso de complacência, de tolerância com imigrantes ilegais e por aí afora. Em Washington, o crime, a criminalidade não estava em crescimento, não está em crescimento, quando ele toma a decisão de chamar a Guarda Nacional e o FBI, invocando o crescimento inexistente da criminalidade urbana. A mesma coisa, ou equivalente, eu acho que merece mais atenção do que temos dado. É o envio de 3 navios, 3 destroyers, com 4.000 fuzileiros navais, 4.000 marines, que são a tropa americana de desembarque, especializada em desembarque. E manda para as proximidades da Venezuela. Ao mesmo tempo em que ele se diz, um executante de pacificações, já fez, disse ele ontem, 6 pacificações em guerras aí, ao longo do planeta. O que é que ele pretende, na verdade, alegando que a criminalidade traficante, a criminalidade do tóxico, ameaça a segurança dos Estados Unidos e manda para as proximidades, ou já para o mar da América do Sul, essa tropa naval. Isso depois de ter decretado a permissão de operações militares dos Estados Unidos em território alheio para combater o tráfico de drogas. Esse quadro, ao qual se tem dado muito pouca atenção, é muito, muito estranho. E isso é mais do que uma anormalidade, isso é uma ameaça, é um risco. E os governos sul-americanos e centro-americanos, ou por fingimento, ou por cautela, ou por falta de atenção, não estão dando a esse assunto, atribuindo a esse assunto a gravidade que ele tem. O Trump é capaz de qualquer coisa. Basta ele criar a mentira que ele invocará para justificar, com e sem aspas, o que ele tenha decidido fazer, o que ele tenha mandado os poderes americanos fazerem. Criar mentira para violências, para arbitrariedades, é uma especialidade americana. O Iraque foi invadido com a mentira sustentada, inclusive na ONU, por gente como o Colin Powell, que era o secretário de Defesa, depois secretário de Estado americano,
E acobertado pelo New York Times, que publicou a matéria e até depois demitiu a repórter correspondente que ela É, bancou dessa versão da arma de destruição em massa. é, a arma atômica, a pesquisa atômica, a construção da bomba pelo Saddam Hussein. Era mentira. A agência de pesquisa nuclear da ONU, de fiscalização nuclear da ONU, sustentou o tempo inteiro que não havia nenhuma pesquisa nesse sentido no Iraque. Mas a mentira permitiu aos Estados Unidos, ao governo americano, o Bush, filho, no caso, cometer a invasão do Estado iraquiano e, a partir dali, transferir a propriedade do petróleo para americanos, entre os quais o vice-presidente do Bush filho. O Vietnã, para bombardear, mandar as B-52 despejarem sobre o pequeno Vietnã tonelagem de bomba maior sobre o pequeno Vietnã do que a que foi lançada pelos Estados Unidos na Europa, em toda a Europa, na Segunda Guerra Mundial. O pequeno Vietnã suportou guerra química. Napalm Isso. é uma gelatina que gruda no corpo, incandescendo em chama, em brasa. É guerra química, violando as convenções de Genebra, que, entre outras coisas, vetam a guerra química, desde a catástrofe que foi o uso de gases na Primeira Guerra Mundial. Como é que os americanos puderam fazer isso se a legislação americana exige uma aprovação, um consentimento do Congresso para ataque militar dos Estados Unidos a algum país? Exigem que seja em defesa e com o consentimento do Congresso. O governo americano simplesmente inventou um ataque a um navio americano dentro do Golfo de Tonkin, feito por artilharia do Vietnã do Norte. Então, era em defesa dos Estados Unidos, configurados ali em um navio. Os Estados Unidos foram atacados pela artilharia do Vietnã do Norte, e o que as B-52 e o que havia de aviões bombardeiros dos Estados Unidos naquela região puderam, então, esmagar o Vietnã do Norte em bombas e incêndio. Além do napalm, no agente laranja, em que os Estados Unidos, o agente laranja é um pó que desfolha a vegetação e mata. E os aviões americanos jogaram o agente laranja sobre as matas e as plantações, a agricultura do Vietnã do Norte, e como não conseguissem parar nem assim o envio de tropas, de soldados norte-vietnamitas para combater os americanos, a aviação dos Estados Unidos passou a jogar o agente laranja no Laos
Isso. em parte da Tailândia, Uhum. sem autorização e fazendo guerra química. Não há nada que crie a expectativa de que desta vez esse envio de tropas, a Guarda Nacional, as tropas da Guarda Nacional enviadas para Washington, prontas para voltar à Califórnia, os 4.000 marines que estão sendo levados para o limite do mar da Venezuela, já estão lá a essa altura. Não há nenhuma expectativa de que haja razões verdadeiras e haja autorização do Congresso americano para que esse dispositivo inexplicado de repente entre em ação. Pois é, Jânio, Essa é uma agora volta- vale a pena lembrar, ótima essa lembrança sua, fantástica, que com tudo isso eles saíram, os americanos, escarreirados. A gente via a cena das pessoas se agarrando em helicóptero para poder sair, porque eles perderam a guerra do Vietnã. Perderam contra um paísinho lá que sofreu e etc, etc. Foram derrotados. Fugiram. E fugiram também depois do Afeganistão. Sim, pois é, agora Saíram até no de governo de carreira, Biden. Depois de 20 anos de ocupação do país, eles não conseguiram deter o Talibã. Quando abriram o olho, de repente, o Talibã estava nas portas da capital e os americanos saíram apavorados às carreiras, largaram armas, aviões, canhões, munição, tudo, largaram tudo para fugir. E É uma velha também, tradição, né? Porque meados do século XIX é que surgiu o que eles chamavam de gunboat diplomacy, que é a diplomacia das canhoneiras, né? Que depois, no início do século, em 1904, por aí, o Roosevelt Mal, não Franklin Delano Roosevelt, ele invadiu Cuba, eles invadiram as Filipinas, aí foi ali praticamente que começou o Império Americano, né? Aí é o Theodore Roosevelt. Era o Theodore Roosevelt, que era primo, né, do bom Roosevelt. A gente está falando desse Era o assunto, bad Mário. cop da família. A gente está falando desse assunto e lembrando só que o embaixador Bustani foi derrubado da Organização de Controle das Armas Químicas exatamente por causa disso e derrubado pelos Estados Unidos com pressão inclusive contra a família dele. Mas com Mas apoio olha- de Fernando Henrique Cardoso, presidente da República. Isso, É. exatamente. Que o indicou e que depois se acovardou e saiu de baixo. Mas o vídeo que eu tinha falado, que não tinha ido, não estava abrindo, já está aí na mão do Danilo sobre o que está acontecendo em Los Angeles, por exemplo. Eu ia falar da Venezuela, Jânio, como você tocou nisso. Essa história tem várias camadas de objetivos nesse cerco à Venezuela, né? O mais profundo, do ponto de vista geopolítico, já foi exposto há alguns anos. Ela já não está no posto, agora é outra pessoa, pela então comandante do Comando Sul, Southcom, a almirante Laura Richardson, que no Congresso americano diz: a China e a Rússia são concorrentes estratégicos que operam sem ter em conta o direito às normas internacionais
e reforça um regime autoritário na Venezuela, em Cuba e na Nicarágua. Frase dita por uma comandante de um país que só da Segunda Guerra para cá já invadiu ou interveio direta ou lateralmente em mais de 70 países. O Brasil, que nesse momento está sob ataque econômico, diplomático e político dos Estados Unidos, esse cerco à Venezuela tem significados vários. É óbvio que eles sabem que o Brasil é uma potência regional, etc, etc. Eles enviaram 3 destroyers, 4.000 aeronave patrulha marítima, navio de classe, lançamento de mísseis, etc, etc. E estão anunciando um prêmio de 50 milhões de dólares pela cabeça do Bolsonaro, eu aqui, pela cabeça do Maduro, né? A costa venezuelana, o fulcral ali, independente da questão geopolítica, ou também por causa disso, é que na costa venezuelana e Essequibo são áreas contíguas. E nestas águas muito próximas, a ExxonMobil, a ESSO, encontrou e está explorando 11 bilhões de barris de petróleo. E por isso que é um conjunto de objetivos nessa história. E o petróleo é um deles. E essa área de Essequibo, a imprensa não está informando muito exatamente sobre isso, né? Essa área está em disputa internacional há mais de um século. Desde o século XIX, quando a Guiana ainda era colônia britânica e a Venezuela recém saída do domínio espanhol, em 1989 teve uma arbitragem internacional, juízes britânicos, russos e americanos que concederam isso à Guiana. Mas em 62 a Venezuela denunciou o acordo de 1989, pouco antes da Guiana se tornar independente do Reino Unido. E essa questão está sendo discutida ainda na ONU e na Corte Internacional de Justiça. Então juntou aí um monte de coisa ao mesmo tempo. E eu acho muito estranho essa história ter acontecido na semana em que apareceu, imagine, Jânio, um avião da CIA. Quer dizer, a CIA, o serviço secreto, de repente aparece em Porto Alegre um avião da CIA. E as manchetes, o avião da... É óbvio que aquilo ali apareceu propositadamente, foi divulgado propositadamente dentro desse contexto do que está acontecendo, Brasil e etc. e tudo mais, Estados Unidos. E na semana passada nós falamos aqui de um exercício que estava acontecendo em Campo Grande, e ontem ou anteontem saiu na Folha também que os Estados Unidos suspenderam a conferência espacial militar que aconteceria em Brasília. E isso é parte desse jogo de informação contra informação, porque eles suspenderam esse encontro divulgado, mas não suspenderam o encontro que aconteceu, o treinamento militar que aconteceu na base aérea de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E continua marcado para 1º a 4 de novembro o encontro do COR, que é um treinamento de tropas dos Estados Unidos e Brasil em Petrolina e Lagoa Grande. Então, essas coisas todas caminham juntas, não tem nada separado. O avião da CIA, como é que um avião do serviço secreto é fotografado, filmado, etc., propositadamente, dentro desse contexto todo? A pergunta a ser feita é o seguinte: você tem um descompasso claro entre as ações e os dissensos do Estado brasileiro e dos Estados Unidos, enquanto os militares continuam fazendo treinamento. Quer dizer, o Exército brasileiro, as forças brasileiras têm uma autonomia do Estado brasileiro, é uma soberania diferente. Que decisões o governo vai tomar em relação a isso ou não vai tomar? Ou fica, como você disse, é o fingimento. Faz de conta que eles não estão sancionando o Brasil e eles continuam com suas tropas, certificando as tropas brasileiras dentro do território brasileiro. Até quando isso vai acontecer? E é uma ação autônoma do Exército, das Forças Armadas? Eles têm autonomia para agir, independente das decisões governamentais, ou o governo está esperando para ver até onde isso vai? São questões que estão postas. Bob, há pouco tempo eu li, você deve ter lido também, que o governo americano, não sei através de quem, se foi do próprio Pentágono ou da Casa Branca, oferecendo, sei lá, 50 mil dólares, alguma coisa assim, para quem pegasse
elementos do Hezbollah que estão se espalhando pelo Brasil. Você leu isso? E no caso do Maduro são 50 milhões de dólares. Mas o que eu estou achando estranho nisso tudo é o seguinte: é como se o governo tivesse num confronto não desejado, que não foi desejado com os Estados Unidos e o Trump, enquanto lá embaixo os militares continuam treinando, e subitamente os Estados Unidos anuncia que cancelou unilateralmente uma conferência em Brasília. Cancelou, mas as tropas continuam treinando? Que jogo é esse? É uma questão que o senhor ministro da Defesa, Múcio, o governo brasileiro, o comandante do Exército tem que responder. Nesse ponto, Bob, nesse ponto, rapaz, a gente vê, pelo menos eu entendo assim, não sei se vocês concordam, que, sabe, esse assunto é como se, olha, não bula, senão a gente já tem problema demais, vamos levando isso e vamos Não mexe engolindo. nesse O Zé desespero, né? Múcio mesmo estava querendo sair há muito tempo, não acharam ninguém pro lugar dele, então fica aquela coisa, né? Eu concordo, só que se continuar como deve continuar, porque o Bolsonaro é a bucha do canhão, daqui a pouco eles dão, se o Bolsonaro para lá, vai ser condenado, mas isso vai continuar. Isso tem a ver com a eleição do ano que vem, tem a ver com a pressão americana, tem a ver com geopolítica. E aí vão continuar fazendo de conta que eles vão continuar treinando aqui e o Brasil sendo sancionado ali, e ataca o ministro do Supremo e a lei vai impedir que os bancos atuem e tal. Em algum momento, a gente está aqui adiantando um problema que em algum momento vai acontecer. Porque isso não vai ficar no faz de conta o tempo todo. Em algum momento, o que parece, eu concordo. o que é óbvio disso, o que salta óbvio disso é que o poder militar tem uma autonomia e o governo ainda não tem condições de incomodá-los. Mas essa é uma realidade, rapaz, a gente vive assim. Pois é. Agora, Jânio, eu queria voltar à Venezuela. A Rússia e a China sempre também se interessaram muito pela Venezuela, até pelo petróleo, todas essas coisas. Você acha que, bom, depois que Putin se encontrou com Trump e que a União Europeia foi lá toda, assim, sabe? Aquela coisa, que vergonha. Você acha que seria possível, por exemplo, até uma invasão americana na Venezuela, inventando... Hitler também fazia isso, né? Inventava, mataram, por exemplo, a invasão a anexação da Áustria foi porque um judeu matou o embaixador austríaco nazista em Paris. Então, nós precisamos proteger. Sempre se tem uma forma de... Mas voltando à Venezuela, você acha que seria possível uma invasão física mesmo americana, sabendo que isso mexe com China e Rússia? Possível é, né? Também possível é que o Trump queira isso, E o contingente, tenha Jânio, isso, Jânio, mas eu não acho que o Maduro justifique uma ação da China ou da União Soviética. O Maduro é um gaiato, né? Não é mais do que isso. E a União Soviética e a China não tem Não vai no conflito. nenhum motivo para esse envolvimento, né? Então, não imagino isso. Quanto ao prêmio, 50 milhões de dólares pela cabeça dele, acho prudente que ele fique atento com as pessoas com quem ele convive, porque a turma ali é barra pesada. 50 milhões de dólares, olha, isso é uma nota. Agora, Jânio, Ministro daqueles ali resolver fazer o caixa, não Jânio, custa nada. Tem uns que topam fazendo agora- abatimento. você que gosta desse assunto, Jânio, a força enviada com capacidade míssil é uma força pronta para uma invasão, não é uma força. É uma força maior do que toda a força, que não é tanta da Venezuela, e pelo que eu li, pela especificação, é
anfíbio, submarino, aviões de patrulha, é uma força para invasão. É quarta frota, não? É, É da quarta frota? Rapaz, essa frase aí, Maduro é um gaiato, rapaz, a melhor É. definição que eu ouvi até hoje. Agora, gente, tá certo, ali um general desses ali, que fica ali junto dele, oficial de, ajudante de ordem, o cacete, rapaz, é fácil, fácil de matar e buscar a grana, rapaz, é isso mesmo. Aqui, ó, é a Agora, mobilização, são 4.000 marinheiros e fuzileiros, o grupo anfíbio de prontidão Iwo Jima e a 22ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais. Aeronave de patrulha marítima, submarino atômico, etc, etc. Vocês se lembram como foi quero, assassinada o presidente do Egito, Anwar el-Sadat, numa parada militar, ele Ah, no palanque militar, e lá, uf. Indira Gandhi também, rapaz, conta a história dessa aí, hein, Jânio? Mário, só para encerrar da minha participação aqui, é o seguinte: esse deixa para lá, essa questão militar, esse deixa para lá, em 2010 e 2014, foram deixando para lá e deu no que deu. Esse deixa para lá sempre tem consequência. Sim, claro que tem, concordo. Sim, Jânio, fale aí. eu quero deixar registrado que está comprovado por mensagens colhidas no celular, não sei mais onde, do Bolsonaro, que o ministro Alexandre de Moraes teve razões mais do que objetivas para determinar a tornozeleira no Jair Bolsonaro. Ele estava encaminhando providências para exílio, para fuga, pedido de asilo, além de outras constatações. Então, as críticas que o Moraes tem recebido, mais uma vez, são desmoralizadas de maneira objetiva, clara, precisa, documentada. Ele estava certo. Como certo está, ainda hoje criticado exacerbadamente no jornalismo brasileiro, o ministro Flávio Dino. Se há soberania, nenhuma lei de outro país vai vigorar no Brasil. Isso, Ou então não há soberania. isso, Porque isso. a essência da soberania é exatamente o domínio da sua legislação. A legislação é que assegura, é que oferece os meios de afirmação da soberania. Não é o Exército, não. O Exército já é segunda instância, os militares já são segunda, terceira ou quarta instância. A primeira instância é o direito internacional reconhecer, pelo direito internacional, se reconhecer que um país é dono de si mesmo. Muito E o bem, Flávio Jânio. Dino, o que fez foi isso. Isso. Lei americana, decreto, ordem de não sei o quê, do Trump, são as denominações americanas de decreto, valem lá. e só lá. E os países soberanos não valem. E o Brasil, até prova em contrário, é um país soberano. Flávio Dino está certo, o Lula está certo, e eu espero que se entenda que os jornalistas brasileiros
entendam isso, que o seu facciosismo, a sua parcialidade histórica, ceda um pouco para reconhecer que o Brasil é soberano e que invocar essa condição de soberano é um dever. Muito bem. Chegamos ao final. Hoje teremos reprise às 19 horas no canal Bob Fernandes. Amanhã teremos reprise também às 19 horas. Grande abraço para vocês, amigos, e até a próxima.